Olá, uma ótima noite para você que acompanha a programação da HIT. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um Vejam Só no ar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Venha participar, venha opinar, venha fazer parte da nossa construção, venha contra-argumentar, vem dar aqui as suas observações sobre a interpretação do texto sagrado. E hoje um daqueles debates que gera muita paixão, gera muita controvérsia. Tenho certeza que você vai curtir demais. Antes de apresentar os convidados, aqui para você, @Zeca_Pereira, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, que sempre tem muita novidade, informações para você por lá também. E é mais uma plataforma para a gente poder interagir e conversar, tá bom? Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados. Na noite de hoje, nós temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o reverendo Tiago Naruzzi, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Tiago, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. É sempre uma alegria, né, estar aqui participando desse programa tão importante e conhecendo mais um querido irmão, pastor, né? Tive já o privilégio e o prazer de conhecê-lo aí nos bastidores. E eu espero que nós tenhamos aí momentos de reflexão, de edificação, para a glória do Senhor. Sem dúvida, vai ser mais uma oportunidade para a gente crescer no conhecimento. Bom, mas antes do tema, vamos passar as informações da igreja, reverendo, por favor. Vamos lá, sempre me esqueço, é Rua Doutor José Elias, 67, no Alto da Lapa. Nós estamos ali, aliás, agora eu estou lá a semana toda, então vai lá tomar um café comigo, vai ser um prazer te receber. Os nossos cultos são aos domingos, tá bom? E minha rede social? Pode passar. É @REV, Thiago, com TH Naruzzi, e @IP do Alto da Lapa, tá bom? Tem lá as informações, inclusive se você quiser acessá-las para pegar outras referências da igreja. Eu costumo brincar que para a igreja a gente só sabe ir, né? O endereço mesmo é difícil. Eu mesmo agora tentando puxar na memória o endereço lá da igreja, não lembro. Acaba esquecendo. Mas chegar a gente sabe chegar. Inclusive, desculpe, o reverendo Samuel Ribeiro mandou um abraço, tá? Tá me cobrando aqui no WhatsApp aqui, então, para não ficar no esquecimento, tá mandando um grande abraço aí. E eu ia brincar disso, falar, o Thiago tá a semana inteira lá na igreja. E se você fizer uma visita lá na igreja durante a semana, é capaz de você encontrar não só o Tiago, quanto o Samuel lá também. Com certeza. Os dois estão sempre lá estudando, conversando, e são dois amigos também, e dois queridos aqui do programa, que sempre nos ajudam. Reverendo Samuel, um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado, Tiago, pelo carinho. Eu que agradeço. Novamente, em participar aqui do Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber o pastor Javan Ferreira. Ele que é ministro da Igreja Batista em Bela Vista. Pastor Javan, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor Tiago, reverendo. Muito bom essa oportunidade de estarmos juntos, né? Além de conhecermos, iniciarmos boas amizades, somos acrescentados em muito conhecimento que esclarece, que fortalece a nossa fé. E a gente espera que você que está conosco também seja tão abençoado quanto nós. Porque sempre que eu sou convidado, eu sei que é algo que eu vou ser acrescentado, porque eu sou obrigado a rever, né, a visitar alguns livros até que a gente deixa lá no canto, tal, tudo, a ver como essa teologia está funcionando na prática e ter uma perspectiva, um outro olhar, né, que vai nos acrescentar com certeza. Então, sou muito grato e creio que sempre falo que aqui a gente tem uma audiência interessada e qualificada e com a humildade de querer continuar se qualificando, né? Se aperfeiçoando no conhecimento, e um conhecimento que aperfeiçoa a forma da gente viver a fé, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho aprendido aqui no Vejam Só, porque a gente sempre ouviu que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? Sempre ouviu essa máxima. Mas eu tenho percebido que todo brasileiro é um teólogo também. Todo mundo gosta, participa, quer falar, quer interagir, quer participar e, obviamente, o programa, isso é muito bom. E a gente fica muito feliz com isso e em saber que, de certa forma, o Vejam Só contribui para isso também. Informações da igreja, pastor Javan? A igreja, estamos ali na região central de Osasco, no bairro Bela Vista, a Igreja Batista em Bela Vista, onde congregamos, ministramos a palavra, preferencialmente de forma expositiva, né? Porque quanto mais a gente prega expositivamente, a possibilidade de opiniões, né, pessoais, particulares, diminui, e o comprometimento é com a palavra, e deixa que o Espírito faça a obra, né, no ouvinte. Estamos sempre aos domingos pela manhã, temos culto só pela manhã, Avenida Antônio Carlos Costa,
655, e todos são muito bem-vindos. Boa, fica aí o convite também. As redes sociais do pastor Javan também já apareceram aí para você. Mas se passou rápido, não deu tempo de anotar ou nem percebeu, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que lá você encontra também tudo salvo certinho para você. @programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá colocar na tela aí a nossa pergunta do dia de hoje e a questão é: a expiação é limitada? Nós temos as doutrinas, né, dentro da teologia, da expiação limitada e expiação ilimitada. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a forma como a Bíblia coloca essa questão e as opiniões dos nossos convidados também, baseados sempre no texto da Escritura Sagrada. Reverendo Tiago vai ter a oportunidade de iniciar, pois o pastor Javan vai dar a sua resposta também. Por favor, Tiago. Bom, vamos lá. Eu parto do entendimento de que a expiação de Cristo Jesus, ela é limitada, né? E eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar essa minha argumentação, essa minha posição, em 3 pilares. Primeiro, apresentando alguns textos, né, que eu julgo que apontem nessa direção. Vou fazer um apelo a uma questão de coerência ou incoerência teológica, né, ou seja, daquilo que nós entendemos ser a revelação de Deus. E, por fim, eu vou me arriscar aqui hoje. Vou tentar trabalhar, porque geralmente as discussões giram em torno, por exemplo, de textos que apontam para todos, no sentido universal. Então, eu vou me arriscar a tentar trabalhar esses textos à luz de um único texto, para que a gente veja se, de fato, ali todas as vezes refere-se à universalidade ou se isso depende do contexto. Então, eu vou tentar trabalhar nessas 3 linhas, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, na sua próxima fala, já dá para a gente começar com essa terceira alternativa que você deu? Com essa terceira? Claro, pode sim. Vamos lá. Sabe por quê? Vou até justificar a minha escolha. Tá. Porque, às vezes, o tempo é tão rápido e a gente não chega lá. Certo. E como você falou que você vai ir para uma ousadia aí, para um teste, eu queria começar por ela. Pode então, ser? Pode. Ou te atrapalhar? Não, se for atrapalhar a argumentação, a gente sempre não tem segura problema. ela porque... Mas vamos começar por ela, porque geralmente a argumentação, né, da visão contrária sim. sempre apela a essa questão. Então, A por todos. exemplo, vamos lá. Geralmente... Pode deixar para a próxima? Sua próxima fala? Pode, claro. A gente ouve a resposta. Claro, Apesar de a gente já saber o que o Javan vai falar, a gente escuta a colocação inicial e a gente volta para essa sua argumentação, porque daí o Javan também vai ter a oportunidade de fazer o contraponto, tá bom? Vamos lá, Javan, quero te ouvir. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A expiação é limitada? De pronto, né? Primeiro, dizer que o pastor Tiago, o reverendo Tiago, tem aquele perfil esperado do bom presbiteriano, né? Didático. Isso ajuda bastante. E não só didático. Para quem conhece os pastores e pregadores presbiterianos, sempre dividido em 3 pontos, que foi o que ele fez ali. Então, ele tem 3 pontos argumentativos. E o sermão presbiteriano, não é? É isso aí. Eu estou inventando. Não, é isso mesmo. 3 pontos, sempre. Sempre não, né? Mas é a prática, vai. Mas nisso estamos juntos, né? Porque os batistas também são conhecidos pelos famosos 3 pontos. É claro que com a ênfase e o incentivo à pregação expositiva, nem sempre dá para fazer os 3 pontos, a não ser quando alguns forçam, porque depende dos 3 pontos. Então dá um jeito de enquadrar tudo formato. Em 3 pontos. Aí o formato dita a regra, né? Dita a regra. Mas o meu entendimento, né, à luz da Bíblia, né? E estamos sempre à luz da Bíblia, é que a expiação não é limitada, ela é ilimitada e, obviamente, no desenvolvimento a gente vai ver a essencialidade da expiação dentro do contexto do plano de salvação, que quando você pensa em expiação, se você limita a expiação, você pode estar limitando alguns constituintes, alguns elementos do plano de salvação, como, por exemplo, o elemento maior, que é o amor de Deus. E um elemento que está junto desse elemento maior que é decisivo, né, que é o propulsor de tudo, que é o amor, é a justiça também de Deus, né, de um Criador que é soberano e decidiu soberanamente nos amar justamente, operando pela fé a nossa salvação, e como nos dotou de quem Ele é, uma pessoa, e ser pessoa é pensar, é ter vontade, é escolher
dentro de um universo de escolha que alguns podem chamar de livre-arbítrio, outros nem tanto, e isso entendo que não vai se contrapor à soberania de Deus, que é um bem que quem é da reforma, né, vamos dizer assim, quem é reformador, há um zelo quase que exacerbado, e às vezes para proteger a soberania de Deus, que não precisa ser protegida, nós acabamos sacrificando alguns aspectos bíblico, doutrinal, que se a gente rever, a soberania de Deus ela é inatingível, assim como é inalcançável por nós, Sim. ela também é inatingível, é imutável, e o fato dele nos envolver numa expiação ilimitada, em nada vai abalar o seu aspecto soberano. Né? E Boa, preserva a grandeza do seu amor e alcance do seu amor. Perfeito. Depois nós vamos tentar ouvir o Tiago também sobre esse aspecto aí, questioná-lo sobre essa preservação aí, se eles não forçam muito para preservar a soberania de Deus, mas daqui a pouco. Deixa eu abrir aí para você a oportunidade de participar da nossa enquete, @programa Vejam Só. É o nosso perfil oficial no Instagram. Inclusive, se você não segue o nosso perfil, siga lá também para receber todas as informações lá do programa, tá bom? E você vai encontrar as nossas enquetes lá. Põe na tela aí a enquete que a produção preparou para o programa de hoje. A morte de Cristo foi por todos, tá? Por toda a humanidade, que inclusive o todos que o Tiago vai falar aqui, ó, ou apenas pelos eleitos? Vamos ver as opções? Primeira delas, por todos. Ele morreu por toda a humanidade. Segunda opção, apenas pelos eleitos. Seu sacrifício foi pelos escolhidos. E a última opção é o não sei. Em dúvida, ainda tenho que ouvir, aprender e tal. Vai lá, vote, participe, justifique as suas opções também e ajude aqui na nossa construção. Tiago, vou voltar a palavra ao irmão. Fiquei muito curioso aí para ver a sua argumentação sobre o todos. Por favor. Vamos lá. É algo simples que eu vou propor, né? Mas que eu acho que seja digno da nossa reflexão. Por que eu digo isso? Né? Já adiantei. Geralmente, os defensores da expiação ilimitada, eles valem-se de textos, né? Por exemplo, ou de termos como poló e pantais, que existe aquela discussão sobre se ali é todos, aí até alguns brincam, né? Para o calvinista é todos, mas aqui não é todos, enfim. Então, por exemplo, só para que os nossos espectadores acompanhem, né? Os textos geralmente usados. João 3,16, texto que acho que todos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça, mas não tenha vida eterna. Então, eles entendem que este texto aponta para a universalidade da oferta da salvação. Um outro texto muito comum, Hebreus 2,9, né? Vemos, porém, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, eles apoiam também nesse texto. Só para finalizar, Romanos, poderia trazer outros aqui, mas eu estou de forma aleatória. Romanos 5,18 diz, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, eles entendem que isto fundamenta a ideia de uma expiação ilimitada. E aí eu gostaria de usar um texto para que a gente refletisse. Um texto também conhecido, que é de 1 Timóteo 2,6. Existe ali um termo, o termo no grego é antilitron, né? Que a gente traduz por resgate. E o texto diz assim, deixa eu ler o texto do versículo 1 para que a gente entenda. Diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui já começa um problema. Só que eu entendo que no versículo 2 ele fala quais são esses todos os homens, ou seja, as categorias, né, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eles entendem que aqui refere-se a todos, não uma categoria. Só que o problema começa a partir do versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E aqui está o problema, ao meu ver. Por quê? Essa palavra não significa apenas aquilo que nós carregamos no senso comum de puxar ou resgatar alguém.
Mas, segundo o léxico hebraico, aramaico e grego do Strong, James Strong, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2022, esse resgate é um resgate substitutivo. Então, o que o texto está dizendo é que ele substituiu todos. Se for todos, nós estaremos numa grande enrascada teológica. Todo mundo foi então, salvo. todo mundo foi salvo. Não há possibilidade alguma de que um ser humano sequer se perca da salvação. Então, para mim, esse texto mostra, dentre outros que eu quero trabalhar, que há, sim, muito espaço para que a gente adeque o todos dentro de um contexto maior. Se ele se refere à universalidade, como dizem os defensores, né, de uma expiação ilimitada, ou se nós precisamos levar em consideração o contexto, e aí, então, encaixar a ideia de uma expiação limitada. Mas se esse texto não for suficiente... Você guarda para o próximo? Vamos ouvir o pastor Javan, até para a gente também poder dividir o tempo aqui direitinho. Vamos lá, pastor Javan, quero te ouvir, por favor. Boa argumentação, pastor Tiago. A gente tem sempre, quando olhar para o texto, né, e isso aqui tem sido feito muito bem quando a gente observa os debatedores, principalmente de escolas tão de excelência como é a presbiteriana, é que nós vivemos um advento de retorno, né, às línguas originais, tal, e tudo mais, etc., né? Muito importante para a pesquisa, e eu percebo que, às vezes, não estou dizendo que é nesse caso, que a gente deixa que uma palavra comande, né? Não é um verbo que comanda uma ação, ele diz da ação que um sujeito está desencadeando e há todo um predicado explicativo, né? Propositivo. E eu entendo que esse texto, ele tanto podemos usar para uma argumentação da expiação ilimitada, como compreender esse resgate por todos, sem entrar, e aí eu concordo com o pastor, com a ideia de que eu já ouvi essa ideia em outras situações, até no contexto da igreja, né? Que uma vez que Cristo pagou por todos, então não há preocupação quanto à salvação, porque ela está resolvida. Todos foram salvos. E o meu entendimento, quando aparece, né, quando a Bíblia historia, registra o sacrifício de Cristo, aquele que veio, né, como Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, e o contraponto, né, a Adão, que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem veio a salvação, sempre está se tratando de uma oferta. A salvação é para todos. Quando Deus fala da salvação, fala de um plano para a humanidade. É uma oferta. Uma oferta que tem o contraponto que soberanamente Deus deu ao homem, chamando para participar no sentido de receber o presente, receber a oferta e, com a ajuda de Deus, isso é mediante a fé, né? Então, há o resgate, sim, há o pago, né? Expiar é justamente isso, né? Cobrir os pecados para não levá-lo mais em conta por uma propiciação divina que vê que o homem não teria condições de salvar a si mesmo, e isso é pago, é expiado. E quando a gente olha, eu não vejo dificuldade em crer nesse todos, entender o resgate, sem associá-lo a essa condição, de certa forma até universalista, né? De que está todo mundo salvo, está todo mundo de boa. Então, não tem que ter a experiência pessoal de arrependimento, de conversão, que aí tem a ver com o todos, mas todo aquele que crê. E para crer, tem que ter conhecimento dessa oferta que foi dada. É nessa linha de entendimento que eu sigo. Sim, e assim, vou ficar claro que o sacrifício por todos, mas que nem todos eles vão aceitar, né? Aceitar. É nesse sentido, né? A ideia de... A oferta o ofertado. O ofertado é para todos. A oferta está disposta a todos. Aí cada um vai dar conta de aceitar ou não essa oferta. E aí a gente pode corroborar com os textos bíblicos. Né, que sim, vamos ouvir o Tiago e na volta o irmão também coloca alguns textos aí para auxiliá-lo. Por favor, Tiago. Tá, vamos lá.
uma coisa que eu sempre proponho também, né? A gente recebe muitos irmãos que vêm de outra tradição e a gente passa por aquela, digo, catecúmenos. Isso geralmente é sempre levantado a ideia de uma oferta, né? Simplesmente uma oferta. Mas eu entendo que isso faz da expiação algo ineficaz como um todo, né? Por quê? Porque se Cristo morreu por todos sem exceção, mas nem todos são salvos, então sua morte não garantiu a salvação de ninguém, mas apenas possibilitou mediante a uma dependente resposta humana. Eu acho que você já até falou isso daqui uma vez, questionando alguém, e se ninguém aceitasse? Existe a possibilidade de ninguém aceitar? Por quê? Porque para que seja razoavelmente plausível, precisa haver a possibilidade. E eu tenho uma ligeira impressão de que ninguém afirmaria que existe a possibilidade de que ninguém aceitasse essa oferta, né? Isso também contraria, ao meu ver, o texto, por exemplo, de Mateus 1:21. Ele ou ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, não possibilitará a salvação do seu povo, né? Mas, para eu não tomar muito tempo, que eu quero também ouvir o pastor, porque, como ele mesmo disse, a gente cresce, né, com esta contradição de ideias, eu poderia ou ir para... Vamos começar com a oração sacerdotal. Depois eu gostaria de trabalhar Isaías 53, porque é um texto que eu acho que deve ser o mais levado em consideração ao falarmos de expiação, né? Mas, por exemplo, a oração sacerdotal, ele sempre me chamou a atenção no seguinte, ele diz assim a partir do versículo 1, né? Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos dos céus e disse, Pai, é chegada a minha hora. Vou pular alguns trechos, tá? E aí a partir do 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Ou seja, existe ali uma limitação desta expiação, inclusive dessa intercessão. Versículo 9. É por eles quem? Por este grupo que eu rogo, não pelo mundo. Então, até esse texto já mostra que a gente não pode entender, pelo menos na minha compreensão, de que todos refere-se, seja João 3,16 ou qualquer um outro, à universalidade, né, da existência. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, esse texto também, ao meu ver, ele mostra o próprio Jesus Cristo limitando a sua obra intercessória. E esta obra intercessória, ela precisa ser vista com a obra expiatória. Essas coisas não podem estar em desarmonia. Então, se ele oferece a expiação a todos, mas só intercede por um pequeno grupo, ou um grupo separado, melhor dizendo, eu entendo que existe uma desarmonia teológica nisso. Então, eu entendo que ela é limitada. Não só mas como precisa ser, né, Sim. Tiago? Você até falou no começo de uma questão lógica, acho que depois você também pode trabalhar sobre isso, mas é que para ser lógico e entrar e couber e caber, né, ali no texto bíblico, ela precisa ser restrita também na visão que o Tiago tem apresentado. Vamos lá, pastor Javan, quero ouvi-lo também um pouquinho, por favor. À luz desse texto e de outros textos, né, que, como eu volto a mencionar, a questão da gente, às vezes, determinar que a palavra determina algumas ações e a gente ajusta aquilo que a gente encontrou a palavra, às vezes, num primeiro momento e faz com que ela percorra todo o trajeto bíblico, né, com o mesmo sentimento. Eu penso que, quando a gente fala de oferta, né, não é como um balcão de negócio, né, que vem quem quer, vem quem pega e etc. Né? Como o pastor bem falou, não dá para a gente pensar na expiação desconectada de todo o plano de salvação, né, como Deus propõe, e Pedro diz isso, Efésios também diz isso, né, antes mesmo da fundação do mundo. Né? E a gente dá a entender que Deus faça uma acepção de pessoas. E tem muitas questões que não vamos corresponder se formos entender, colocar isso dentro dessa lógica. Né? E eu não tenho nenhuma dificuldade em ver Jesus orando, quer por aqueles que ele sabe que o Pai vai lhe dar, mas a questão não é como o Pai lhe dá, não é o Pai lhe dá. É o processo que o Pai usou para dar, porque todos que são salvos nele, em Cristo.
mediante ao que Cristo fez na sua condição de Messias enviado para, como Cordeiro de Deus, pagar o nosso pecado, né? Pagar. Não loucamente, como alguns querem dizer, né? Que Deus pagou a conta a Satanás. Deus nunca deveu nada a Satanás. E, na verdade, como a palavra diz que sem derramamento de sangue não há salvação, era necessário aos homens essa vivência do seu expiador, né? O Cordeiro de Deus, na figura bem clara da perfeição, da pureza, para esse sacrifício ser aceitável a Deus e suficiente para a salvação da humanidade, numa relação que não pode ser perdida, que por vezes a gente esquece. Zé, que eu sempre penso, e pastor Tiago, em aspectos que são inegociáveis e imutáveis do caráter de Deus. Os atributos que ele nos transferiu, nos comunicou, e que, em algum momento, se nós crermos na predestinação como uma sentença, né, que faz com que, se a aceitarmos, justifiquemos a outra sentença, de que Deus decidiu que tem uma turma que não vai ser salva, e ele já criou com esse propósito de não salvar, nós vamos entrar num conflito da pessoalidade de Deus, que nos fez pessoas, e pessoas com essa dotação, com essa capacidade de um livre-arbítrio, que eu trago a ideia de livre-arbítrio sem ser um livre-arbítrio que joga para o homem ilusoriamente, que ele tem um livre-arbítrio pleno, isso é mentira, isso é ilusão. Né? A partir do momento que somos criação de alguém, nós não temos... Tem uma limitação, né? Somos limitados e temos que aceitar essa condição limitada, porque livre-arbítrio pleno só tem o soberano, porque não só ele criou, mas estabeleceu leis, e ele pode, até mesmo ao seu interesse, intervir nessas leis, e diria, talvez, a compreensão de alguns essa minha fala pode até parecer uma heresia, né? Porque o pessoal acha que a imutabilidade de Deus afeta a Deus, mas eu penso que tem situações que Deus, no seu propósito, ele pode intervir na criação que está fora dele, e ele transcende a criação, mas age na criação, sem afetar o seu caráter, a sua infinitude, a sua imutabilidade, né? E permanecendo a sua soberania. Então, eu entendo que é da soberana vontade de Deus que ele chama o homem para, juntamente com ele, participar da salvação naquilo que é pertinente ao ser humano, de crer, de exercer a sua condição de pessoa que Deus lhe dotou a isso, coisa usada erradamente por Adão e Eva no Éden, mas em Cristo isso é resgatado, né? Para que, sem a contaminação, em Cristo nós também consigamos fazer essa escolha, né? Aí entra no mérito várias questões. Lógico que nós carecemos de ser ajudados nisso. Sim. Né? Sem dúvida, sem essa ajuda, né? Seria impossível. Bom, deixa eu ir para o intervalo, na sequência a gente já volta com a contra-argumentação aqui do reverendo Tiago. Telefone da grade para você na tela, código 11 3115-0819, 3115-0819, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Nós indicamos para você que quer crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da teologia, se preparar de verdade para o chamado, para o trabalho ministerial, para aquela vocação que Deus colocou na sua vida. Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a emissora, conhecer a programação, o nosso conteúdo, e muita coisa boa aqui para você, para abençoar a sua vida e a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Vejam Só, depois de um intervalo bem rapidinho aí, e hoje falando sobre a expiação. Será ela limitada ou ilimitada, o que a Bíblia nos ensina sobre? Reverendo Tiago Naruzzi, pastor Javan Ferreira, no primeiro bloco, deram aí as suas contribuições, e nós vamos continuar agora avançando aqui no conhecimento com o reverendo Tiago Naruzzi, que vai ter a oportunidade de dar a palavra aqui, por favor. Reverendo... Não, peraí. Antes de falar, já esquecendo de novo, era para mandar um abraço na saída do intervalo, eu esqueci.
E agora já estava esquecendo de novo. Mas, queria mandar um abraço para o Gilberto Costa. Ele é lá de Santa Catarina, da Igreja Brasil para Cristo, e nos acompanha lá pelo YouTube, nas transmissões que nós fazemos ao vivo. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, no canal do Vejam Só lá no YouTube, vai lá se inscrever agora. Programa Vejam Só. Você se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Sempre que tiver transmissão ao vivo, você é informado, pode acompanhar e participar do programa, tá bom? E nós continuamos normalmente com o nosso horário aqui na HIT, das 11 da noite até a meia-noite, tá? Isso não muda nada. Mas se você quiser acompanhar ao vivo no YouTube, nos horários da gravação, é só você nos seguir por lá. Vamos lá, Thiago, agora sim, dá o meu recado, por favor. Bom, vamos lá. Eu estou tentando anotar aqui algumas coisinhas para a gente trazer alguns pontos de reflexão, né? A primeira delas, já disse da questão lógica, não é o que eu ainda vou preparar um pouquinho mais adiante, mas só para a gente pensar a ideia da expiação. E eu vou me valer da questão da intercessão, que foi o texto que eu usei agora há pouco, né? Pensem comigo, esse texto, ele refere-se a Jesus dizendo por aqueles que, após o seu ministério encarnado, ele, ao ascender aos céus, está intercedendo para que o Deus os guarde. Perceba que esse texto da intercessão, por si só, ele já limita. Por quê? Eu vou flexibilizar para a ideia de presciência ou de conhecimento prévio. Ele estaria intercedendo por aqueles que ele já sabe que jamais o aceitaria? De forma alguma. Então, eu entendo que esse texto também aponta, de uma forma muito objetiva, para a ideia de uma limitação, não só da intercessão, mas também da expiação. Geralmente, né, o pastor falou sobre a ideia do caráter de Deus ou dos seus atributos, né? E um termo, uma palavrinha-chave que se usa é o livre-arbítrio, justamente para defender não só a justiça de Deus, mas o seu amor. Geralmente esse é o fundamento da argumentação, né? Mas eu entendo que isso não seria nem prova do amor, nem da justiça de Deus. Por quê? Mais uma vez eu vou flexibilizar. Deus antevendo aqueles que não aceitariam e lhe dando uma condição limitante, não seria nem prova de amor, muito menos de justiça, tampouco de equidade. Pensemos o seguinte, deixa eu tentar trazer para o mundo concreto isso aqui. Nós sabemos que existem pessoas que sofreram desde a juventude diversos abusos, sejam eles de caráter psicológico, físico, econômico, e existem pessoas que nasceram sem nenhuma dessas limitações ou adversidades da vida, tá? Será que essas duas pessoas, elas possuem em si a mesma condição? E aqui eu me refiro a uma ideia existencial mesmo. Para a aceitação de uma oferta, aquele que nunca sofreu, em tese, eu estou aqui limitando o máximo que eu posso, tá? Daqueles que não. E eu não vejo que Deus, desta forma, estaria sendo justo, oferecendo aquilo que eles chamam de livre-arbítrio para essas duas pessoas, esperando que a resposta seja a mesma das duas pessoas. Então, eu entendo que isso jamais seria o fundamento nem do amor nem da justiça de Deus. Por isso que eu entendo que nós carecemos de uma graça irresistível, que não leva em consideração nem aspectos sociais, econômicos, passados, presentes ou futuros, mas simplesmente o amor daquele que chama. E a justiça, onde é que fica? Na cruz do Calvário, na substituição de um inocente por um culpado. Mais um texto que eu queria deixar aqui, até para que os ouvintes reflitam, é o próprio texto de Isaías 53, que é um texto que a gente não pode perder de vista, em especial o seu contexto. Isaías, quando ele está profetizando, em especial quem creu na nossa pregação, ele fala de uma perspectiva, eu vou fazer um anacronismo aqui, me perdoem, tá? Nacionalista, ou seja, ele fala de uma perspectiva de alguém que se vê como uma nação, um povo, um sujeito eleito de Deus. Isso acho que é ponto pacífico, né? E aí ele começa dizendo, né? Vou pular para o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Essas nossas não referem-se à universalidade daqueles que ele chamaria, mas de uma perspectiva de alguém que se vê como eleito de Deus, tá? Quando nós vamos, por exemplo, um pouquinho mais para baixo, a partir do 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de alguém que se vê dentro de um contexto de eleição. Aí você vai ver que no 8 ele diz, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele fala de uma... Isso é regra hermenêutica, a gente precisa levar em consideração o contexto do autor.
O contexto do autor, o contexto da fala, para quem ele fala, a intenção da comunicação, senão vai ter ruídos. Né? E aí, para finalizar, no 10 ele diz: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado de quem? Do seu povo, de um grupo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, perceba que existe, sim, aqui textualmente falando e teologicamente falando, desde tempos antigos, uma ideia de uma eleição limitada. Isso faz todo sentido para aqueles que são adeptos da teologia da aliança, né? Da continuidade desse povo. Sim, muito bom essa argumentação do texto de Isaías. Vamos lá, pastor Javan. Eu penso que a gente precisa separar para depois alinhar, que a gente... A eleição, esse termo é muito interessante, né? Nenhum dos textos, mesmo que eu venha a usar e possa usar, bem como o que o pastor tem usado, vai dizer Jesus dizendo: estou orando por todos os eleitos, né, na condição da eleição que a doutrina calvinista tem em mente. Esse texto de Jesus, quando ele ora, né, que podemos chamar de oração sacerdotal, a gente tem que entender o contexto da motivação do texto, que é, na verdade, compreendendo a missão que esses eleitos diretos, que são chamados, né, os apóstolos, discípulos, que formariam a igreja primitiva mais tarde, é um pedido de proteção e livramento para o enfrentamento da missão, o que é que eles vão passar. Então, eles têm uma intercessão especial, respeitando o contexto, né, que é determinante. Por isso, Jesus ele vai ascender no tempo oportuno ao Pai e vai deixá-los com a missão. E a oração é propositiva, é objetiva, é para essa finalidade. Que você vê esse sentimento se repetir nas bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, injuriados, etc., por mim, vocês se sintam até, né, em estado de honra, porque fizeram com os profetas, fizeram comigo. Então, ele intercede. É mais por conta da própria missão do que por eles próprios, né? Porque sem essa proteção de Deus, a missão não seria possível cumprir. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E a expiação, ela é maior que a eleição. Só se dá a expiação pelo mecanismo da eleição. A oferta é posta, né, para que haja esse conhecimento, por isso a necessidade da pregação. Então, não está no mérito de quem escolhe, mas da necessidade. Então, dentro até da linha que o pastor bem colocou aí de justiça, né, desse que tem um sofrimento maior ou menor, etc., não é essa linha, não é essa régua de medida que nos permite avaliar a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus se dá justamente quando Deus olha para a humanidade que Ele criou, com a finalidade de ter essa humanidade para Ele, né, vivendo para o louvor da glória dEle, e essa humanidade com o pecado se perdeu, tornando toda ela necessitada de salvação. Então, a necessidade é de salvação para todos, é a premissa da expiação ilimitada, né? Se a gente não olhar com essa amplitude, a gente vai entender que Deus está praticando uma injustiça meia equivocada. Aí volto com o princípio do seu amor e justiça de fato, não porque Ele determinou previamente. Aí eu nem entro no aspecto da presciência, né? Eu entro no aspecto do propósito da criação, porque a palavra vai trazer eleitos em várias circunstâncias, né? Israel foi eleito para uma missão, né? A igreja é chamada também de geração eleita. Mas nós sabemos quem é o eleito de Deus. É Jesus Cristo. E nele, propositivamente, Israel vai ser eleita para que através dela se cumpra o propósito de vir o Filho de Deus, o Messias, em toda aquela história que a gente conhece, né? Do nascimento. Que quando isso se dá efetivamente, nós vamos ter na igreja essa geração eleita para cumprir aquilo que Israel não entendeu na sua plenitude. Então, nós temos que ter entendimento, né? O eleito
é Jesus, o eleito é Israel para cumprir um mandado que aponta para Jesus, e a igreja também é eleita para cumprir um mandado que é de Jesus, e há a salvação de cada indivíduo que vai ter esse exercício de livre escolha. Né? A eleição ela é corporativa, né? Do grupo, do povo. Do grupo. É um bom esquema esse para a gente debater, né? Individualmente. Eu tenho grandes dificuldades com a ideia de eleição corporativa. Eu já li diversos livros, entre eles um último que eu li foi do Robert Schenck, Eleitos do Filho, publicado, se eu não me engano, pela editora Reflexão. E até fiz vários apontamentos. A gente pode, se o pastor topar um dia, a gente discutir sobre esse tema, né? Também é muito relevante. Mas deixa eu fazer só uma consideração aqui. O pastor, ele disse, aliás, ele não, né? É o consenso daqueles que entendem a expiação como sendo ilimitada, que a remissão, ou melhor, a expiação é uma oferta de salvação a todos, não é isso? É uma oferta apenas, não uma garantia. Não é uma garantia. Não é uma sentença de que todos são salvos simplesmente porque Cristo sacrificou. É apenas uma oferta feita a todos, não é isso? É uma oferta feita a todos e a eficácia dela se dá mediante a fé. Que é isso que a gente tem que separar. Tá. Né? A oferta e a eficácia. Por que eu pergunto isso? Eu creio que todos nós pastores, se não em 1 Coríntios 11, em Mateus 26, é o texto que nós fundamentamos quando nós vamos ministrar ali os sacramentos, né? Em especial a ceia. E olha que coisa curiosa, que eu deixo também para reflexão dos nossos ouvintes. Diz assim o texto, na parte do 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele não poderia colocar aqui para a gente evitar essa discussão? Todos. Derramado em favor de todos, ou seja, uma oferta a todos para a remissão de pecados? Esse texto mostra claramente, inclusive, mesmo aqueles que apresentam a tese de uma expiação ilimitada, eles ministram esse texto, limitando a oferta ou a remissão. E aí talvez eles digam, mas aqui, e aí é uma inferência minha, tá? Que talvez eles pensem, né? Mas aqui o texto está falando da ideia daqueles que aceitam. Tá, mas quem é que aceita a proposta de salvação? Eu poderia usar inúmeros textos, eu vou usar um muito clássico, um texto muito conhecido que as pessoas usam para outras finalidades, que é o texto lá de João 6, o texto muito conhecido que é a multiplicação de pães. E ali existe uma discussão, porque Jesus diz que não ia mais multiplicar o pão, fala que ele é o pão da vida, e aí começa uma murmuração daqueles que o seguiam religiosos, né? O que me chama a atenção é o porquê que eles não creem nas palavras de Jesus. Não é porque eles fizeram mau uso do livre-arbítrio. O texto fala, é porque eles não eram de Deus, porque aquele que Deus ou o Pai me dá, Jesus falando, esse virá a mim. E esse me dá está no presente do indicativo ativo. Ou seja, a ideia é que Deus é o autor, o sujeito que está praticando o ato no momento da fala. Mas o que me chama a atenção é o virá, porque ele está no futuro do indicativo ativo, ou seja, a ideia de que Deus escolhe, mas esses efeitos podem acontecer posteriormente, que é o que nós defendemos. Então, perceba que esta ideia de uma expiação aberta, no sentido de oferta universal, eu entendo que ela não encontra respaldos, né? Sim, boa. Vamos lá, pastor Giovanni, quero ouvi-lo também sobre essa questão aí. Eu volto a insistir a questão dos textos, né? Porque a gente tem que entender sempre Isaías a quem o profeta está se reportando, a Israel. Então, obviamente, sempre lembrando que ele fala a Israel, mas o chamado de Israel é para a humanidade. Abraão foi chamado para isso, para abençoar todas as famílias, todas as nações, né? Então, vai além de uma eleição local focal. Jesus Cristo está falando a quem? Celebrando com quem? Com os seus discípulos. Então, há um entendimento, eles compreendem que está se referindo a ele porque eles têm essa consciência de fé. Ele não está ali limitando o sacrifício dele. Ele não está limitando a obra da expiação, porque a obra da expiação, o pastor, embora ele não pense assim, né, mas a gente tem o texto clássico, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo e não teria prejuízo, né, amou todas as pessoas, toda a sua criação. 1 João 2,2, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
do mundo inteiro, 1 João 2,2. Então, ele fala, olha, nós que cremos sabemos disso, mas também não é só por nós, a expiação é para alcançar todos. 2 Coríntios 5,19, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não vai dizer para os eleitos exclusivamente, né? Então, nós vamos ter riqueza de textos também que nos permitem a interpretação de que a expiação é para a humanidade, só que a humanidade precisa ter consciência dela e essa consciência vai lhe permitir crer e acolher para que seja eficaz, ou seja, no seu efeito. Tá. Porque não é uma sentença, não é uma imposição de salvação. Decreto. Não é um decreto nesse que esse é o problema. Eu não tenho dificuldade de entender a linha de raciocínio do pastor na compreensão de que quando há uma conversa para um grupo que tem compreensão do porquê ele foi eleito, em que condições ele foi eleito, esse grupo vai ter esse entendimento e isso não tira o aspecto, a amplitude da expiação para o sacrifício de Cristo ser suficiente para a humanidade. Porque quem pecou não foi um grupo eleito, quem pecou foi a humanidade. E a salvação é para toda a humanidade, só que sua eficácia, porque todos os pais da igreja, e todos os teólogos que trabalham com a questão da expiação ilimitada, trabalham com essa clareza de que a expiação, ponto, é para a humanidade. O sacrifício de Cristo não foi feito para uma parte, só que a sua eficácia se dá mediante a fé, a acolhida, sim, que tem a ajuda de Deus corroborando para isso. Isso não tenho dúvida alguma, até nesse texto que fala que, mas não são de Deus por quê? Porque resistem a Deus, não porque Deus não os ama e não quer salvá-los através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Mas porque eles querem resistir, né? Deixa eu... Vou deixar, só para avisar que essa vai ser a última fala, tá? Por causa do, então tem que aproveitá-la bem, né? Por causa do nosso horário. Então cada um vai ter O tempo diminuiu do programa, né? Eu avisei. O tempo está mais curtinho. 3 minutos para cada um das observações e aí, se quiser já fazer uma conclusão, por favor. Então vamos lá. Rapidinho, então. O pastor, se não me engano, usou o texto de 2 Coríntios 5 para falar do reconciliando consigo o mundo, né? Isso, exatamente. Primeira pergunta que a gente precisa fazer como intérprete... 5:19. Isso. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo? O mundo na sua totalidade? Então ele fracassou. Ou o texto está mentindo, mas o texto é inspirado. Então, eu entendo que reconciliando, inclusive, o mundo nesse texto, é aqueles a qual ele veio para a missão. Ao meu ver, se encaixa melhor. Mas deixa eu fazer só uma observação aqui gramatical naquele texto de João que eu estava usando, João 6,43. Diz assim, né? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. O trouxer aqui está no aoristo ativo subjuntivo. O que isso significa? Isso é muito importante. O aoristo, nós entendemos que ele indica uma ação ou pontual ou do passado, algo completo. Diferentemente, por exemplo, do presente, que enfatiza uma ação contínua. Ele enfoca uma ação como um todo, mas como completa, independente se é no presente, no passado, no presente e no passado, eu prefiro entender. Quando nós falamos que ele está no subjuntivo, nós estamos falando que ele expressa algo que ainda não aconteceu, Deus não trouxe. Mas a voz ativa, ela vai matar, porque a voz ativa aqui é de Deus. Então, significa que é Deus, não o livre-arbítrio do homem, que o traz à presença de Jesus. Então, se é Deus, a força, me perdoe aqui, a força no sentido de a graça parte de Deus e não do homem, no sentido do livre-arbítrio, que leva a ele à compreensão, à manifestação de fé, e Deus não dá isso a todos, logo, a expiação, a salvação, a obra vicária de Cristo Jesus, ela é limitada, tá? E depois estudem, porque quando a gente fala, para concluir, a questão de justiça, a gente sempre faz um caminho meio perigoso, porque se eu dissesse o seguinte, é justo um inocente pagar por um culpado? No nosso senso de justiça, não. Uhum. Então, perceba que o nosso senso de justiça, ele é unilateral, talvez não seja o melhor termo, porque a justiça de Deus ela não é só retributiva, ela se apresentou substitutivamente, sim, onde ele mostra o amor, a sua justiça e para aqueles que se perdem a sua ira. Sim, no caso do exemplo, a Deus é justo, né? Que o inocente pague. Exatamente.
Pague, muito bom. Tiago, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Só para reforçar com você que nos assiste, os contatos do Tiago e da igreja estão disponíveis lá no nosso perfil social do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, sempre bom aprender contigo, meu irmão. Deus obrigado. continue te abençoando. Vamos lá, Javan, 3 minutos também, pastor, 3 para minutos. considerações e, se quiser, aí já uma conclusão também. Antecipar, né, que às vezes que eu deixei para o fim não deu certo, o tempo foi. Não dá tempo. A minha gratidão mais vezes por estar aqui, Angélica, Zeca, esse programa é abençoador. Amém. Pastor Tiago, reverendo Tiago, que bom conhecê-lo. Igualmente, pastor. E ter a paz da segurança que temos da salvação em Jesus Cristo. Né? E dizer aos queridos que estão em casa conosco que se achem em paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que faz com que, embora não entendamos na completude os mistérios de Deus, porque só temos aquilo que Ele nos deu como suficiente para que o conhecêssemos, sabendo que a sua expiação acontecida em Cristo nos alcança de tal maneira que nos permite saber que somos enquadrados não na justiça humana, mas numa justiça que se dá pela fé, como o apóstolo Paulo disse, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E não importa a nacionalidade, a origem, e é a justiça de Deus em fé. Mas eu concluo com um pedacinho do texto bem observado, e depois podem ler num todo, sempre respeitando o contexto, né, das falas, porque o pastor aí bem colocou, a gente tem que entender o que é Deus falando para uma ação presente e o que é uma narrativa de uma ação já feita por Deus, que parece presente, mas é um ocorrido segundo a vontade de Deus. 1 Timóteo 4,10, que diz: Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Eu penso que esse texto ele é fantástico nessa compreensão, que ele diz com clareza que Cristo é o Salvador de todos. Se ele é o Salvador, está dizendo que a expiação provida por ele, realizada por ele, é para a salvação de todos os homens, não somente dos eleitos, mas ele vai dizer, especialmente dos que creem, e não tenham dúvida que aqui ele está se reportando à eficácia da sua condição salvador realizada na cruz do Calvário. Por isso, eu diria que você que está atento, busque no Senhor e se abra à ação do Espírito para que a expiação ilimitada do Senhor Jesus Cristo seja eficaz para a sua salvação. E Deus diz, está diante de você a vida e a morte, escolha a vida, e a vida é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Boa. Deus abençoe. Obrigado, pastor Javan. Obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida. Ministério, leve nosso abraço à igreja. Obrigado. Também. Os contatos do Javan e, obviamente, da igreja, se você que tiver interesse, é só acessar lá os caminhos indicados e salvos no nosso @programa Vejam Só, nosso perfil lá do Instagram. De novo, obrigado, meu irmão. Deus continue te abençoando. Te espero em outras oportunidades também. Opa, virei. Só chamar. Boa. Aceita o desafio. Que o pastor Tiago por favor, não foi um desafio, tá só um convite mesmo. Da gente poder falar um pouquinho também sobre foi muito pacífico, né? Muito gostoso. É bênção. E tem que ser assim, né? Importante é contribuir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com muito crescimento. Vamos colocar na tela rapidíssimo aí o resultado da enquete. A morte de Cristo foi por todos ou pelos eleitos? Vamos ver como é que ficou? 71% por todos. Só para variar, o Thiago tomou um pau na enquete. Ele vem aqui só para perder. Segunda opção, 27% pelos eleitos e 2% não sei. O pessoal me soprou aqui que postou numa hora que os calvinistas já estavam fora, já não estavam online já. Online, né? Por isso assim, que ganhou. Estava muito quente a temperatura. Eles, falou aqui ó, que eles estavam estudando, por isso não votaram na. Tá te ajudando. Mas tá melhorando, já sai daqui com 3%. Ela tá te ajudando, né? Angélica, tá te ajudando. Ó, nós vamos encerrar a edição de hoje, não sem antes mandar um abraço pro pessoal lá de Pernambuco que nos acompanha. Mandou mensagem lá no chat da transmissão ao vivo Paraíba do YouTube. Também, Salvador também tem a turma lá. O pastor Javan já me soprou que tem o pessoal da Paraíba lá também. Ó, nós batemos ali mais de 500 pessoas lá na nossa transmissão ao vivo lá do YouTube. Lá também, Cidade de Araras é um sucesso, viu? Eu nasci lá, estive recentemente lá. O pessoal é... Pô, Araras. Ó, o pessoal falou Guaianazes, mas lá em Guaianazes só quem assiste é o Banca. Nosso operador de áudio aqui, assembleiano, raiz. Esse daí é bom, ele é da Orquestra da Assembleia de Deus. Esse é bom. Um abraço, viu, Banca?
Bom, vamos encerrar o programa de hoje, senão eu vou estourar o tempo, vou estourar tudo e o Vinícius está esperando para começar o Jornal Toda Hora aqui na sequência, para você encerrar ou começar o seu dia muito bem informado na edição da meia-noite aí do Jornal Toda Hora. O Vejam Só fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Um grande abraço e até a próxima.